Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um dos livros mais incríveis e ricos que eu tive o prazer de ler até hoje. Ele já foi adaptado para o cinema há algum tempo e eu também gosto muito da adaptação. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre Laranja Mecânica, livro e filme. Quando eu li esse livro pela primeira vez foi em 2012, nessa edição, mas no ano passado, 2015, eu quis fazer uma releitura e eu reli nessa edição. Essa edição aqui saiu em 2012, quando a obra completou 50 anos. E eu decidi comprar uma outra edição do livro, porque essa aqui é uma edição especial de 50 anos da obra, e ela traz alguns textos extras que essa minha outra edição não tem. Existe uma curiosidade muito interessante sobre o processo de criação desse livro. A gente pode dizer que a gente tem essa obra aqui em mãos, felizmente por conta de um erro médico, porque o autor ele foi diagnosticado erroneamente com um tumor cerebral no início da década de 60, que supostamente o levaria à morte em pouco tempo. Então, no início dos anos 60, ele estava com uma ânsia de escrever mais, de escrever bastante, para que a sua mulher ficasse em uma situação confortável financeiramente falando quando ela ficasse viúva, porque assim ela poderia viver dos direitos autorais dele. E foi nessa época que ele escreveu Laranja Mecânica. Ele escreveu o livro em 1961 e ele foi publicado no ano seguinte. Felizmente o Anthony Burgess teve muitos anos de vida além do previsto com esse diagnóstico equivocado. Ele veio falecer em 1993. Claro que isso foi uma coisa ótima para o autor, mas especialmente para esse livro aqui que a gente está comentando, porque ele teve mais tempo para se dedicar ao processo de criação desse livro. Porque nesse livro ele faz uma coisa sensacional, que é criar um dialeto próprio, falado pelos adolescentes aqui dessa história. Um dialeto que é conhecido como Nadsat. As edições brasileiras, assim como as edições americanas, trazem, a contragosto do autor, um glossário Nadsat, onde tem as palavras criadas pelo autor e o seu significado. O autor é inglês e na edição inglesa não existe esse glossário, que é o que o autor queria, porque um dos objetivos dele era justamente proporcionar ao leitor uma sensação de extremo estranhamento. Então, se você ainda não leu, tenta ler o livro sem consultar o glossário para ter essa sensação de estranhamento que o autor queria. Eu confesso que eu não consegui. Na primeira vez que eu li, no início da leitura, eu ia assim no glossário várias vezes. No meio da leitura para lá, eu já não consultava mais, porque você realmente entra na história e consegue entender pelo contexto. Na releitura que eu fiz no ano passado, eu não consultei o glossário. A leitura fluiu sem que eu precisasse ficar olhando o significado. Laranja Mecânica é tido como um dos livros clássicos da distopia. Então, ao lado de Laranja Mecânica, a gente tem 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Desses eu ainda não li o Fahrenheit 451, mas já li os outros dois e também recomendo demais. Mas então, afinal, sobre o que se trata essa obra distópica Laranja Mecânica? O livro é narrado em primeira pessoa pelo Alex, e no início da história ele é um adolescente de 15 anos. Esse é um ponto onde livro e filme divergem um pouco, porque o ator que fez o Alex, ele tinha 27 anos na época em que ele gravou o filme. Então no filme é um pouco complicado olhar para o Alex e imaginar que ele é um adolescente de 15 anos. Eu pelo menos o via como alguém bem mais velho. O Alex é o que é conhecido como narrador onisciente, porque ele já conhece toda a história e ele vai contando pra gente aos poucos. A ideia é que o leitor se sinta parte da história. É como se o Alex fosse um conhecido nosso e ele tá ali, contando pra gente a sua vida. Então o Alex, o nosso humilde narrador, é um adolescente de 15 anos que faz parte de uma gangue. E junto com outros 3 amigos, Pete, Jorge e Tosco, eles saem à noite aí pra tocar o terror pela cidade, para praticar atos de ultraviolência, como eles chamam aqui no livro. Então eles invadem casas, eles destroem a casa, eles roubam coisas de valor, eles agridem as pessoas, eles estupram,
é tenso, assim. A realidade dessa sociedade é de total desordem. As pessoas morrem de medo de abrir a porta de casa à noite. Existe uma cena muito interessante que tem tanto no livro quanto no filme, que é quando o Alex está chegando em casa depois de uma noite aí com a sua gangue, tocando terror pela cidade, e a entrada do prédio onde ele mora está completamente destruída. O elevador não está funcionando porque quebraram, tem um monte de coisa quebrada, tem parede pichada. Então com essa cena a gente consegue ver essa outra violência generalizada, porque o Alex faz isso em outras casas com a sua gangue, mas o lugar onde ele vive não deixa de ser vítima desses mesmos atos, praticados por outras pessoas, por outras gangues. E uma característica do Alex e dos seus companheiros de gangue é que eles fazem o que eles fazem simplesmente por vontade de fazer. É crueldade simples e pura, ao que parece. Inclusive tem um trecho muito interessante na página 89 dessa edição, que é o Alex refletindo sobre essa questão de maldade e bondade. Esse é um dos pontos da história que mais me faz parar para pensar, porque será que é crueldade simplesmente porque sim? Teria alguma coisa aí por trás disso? Então o Alex e sua gangue, eles costumam sair aí à noite pra tocar o terror pela cidade, e uma coisa que eles têm o hábito de fazer é o que eles chamam de visita surpresa, que é invadir uma casa, agredir, violentar as pessoas que moram ali, roubar algumas coisas de valor. E em uma dessas visitas surpresa, eles invadem a casa de uma senhora, mas um pouco antes ela consegue perceber que tem algo estranho, então ela aciona a polícia. Quando a polícia chega ao local, os companheiros do Alex armam contra ele para que ele não consiga fugir e seja pego. Então ele é traído pelos seus próprios amigos, porque já existia certa tensão entre eles, existia ali um conflito de poder. Então o Alex é preso, ele é levado a julgamento e condenado a 14 anos de prisão. Assim que o Alex chega na prisão, tem um momento que é assim, muito interessante. Ele vai tirar as roupas que ele tá, guardar os pertences que ele levou com ele, pra colocar o uniforme da prisão. Aí o guarda primeiro pergunta pra ele qual o seu nome, ele responde Alex. Aí depois o guarda fala, a partir de agora você é o 655321. Então essa cena é pra ilustrar essa perda da identidade. Ele não é mais tratado pelo nome, ele é um número, ele usa o uniforme, ele é igual a todos os outros que estão cumprindo pena ali. Mas não é igualdade de um jeito positivo, é a ideia da perda da sua essência. O Foucault fala sobre isso, sobre o assujeitamento do indivíduo. Todos nós, vivendo em sociedade, vivendo em uma sociedade disciplinar, a gente está sujeito a mecanismos de poder que categorizam, que vão limitar as possibilidades do ser. A prisão, ela é uma instituição disciplinar por excelência. Então, os indivíduos que estão ali, eles vivem esse processo de assujeitamento de forma muito mais intensa. Quando o Alex já cumpriu aproximadamente 2 anos da sua pena, ele ouve falar de uma técnica que está sendo utilizada em pessoas que cometeram algum crime, alguma infração. Uma técnica que ainda está em fase de teste, mas aparentemente ela é capaz de curar o indivíduo para que ele não cometa mais crimes ou infrações. O Alex demonstra interesse em ser cobaia dessa técnica porque ele vê ali uma oportunidade de sair mais cedo da prisão, porque a pessoa que se submete a esse tratamento, em 15 dias aproximadamente, ela estaria curada e assim apta a voltar a viver em sociedade. Essa técnica é conhecida como Ludovico e ela é uma técnica muito intensa, ela é bem agressiva, na verdade. Quem se submete a essa técnica, a sensação durante o tratamento é de extremo desconforto. O que essa técnica propõe é a cura através do mal-estar físico. Então toda vez que ele pensar, que ele cogitar fazer algo que seja contra a ordem, ele vai sentir um mal-estar tão grande, mas tão grande, que isso vai impossibilitar que ele pratique aquele ato. A história é dividida em 3 partes. Na primeira parte é o Alex com os outros membros aí da sua gangue,
tocando o terror pela cidade. Como o próprio autor diz, na primeira parte é crime puro, para que na segunda parte venha o castigo. Então na segunda parte é o Alex na prisão e se submetendo a essa técnica do Ludovico. Na terceira parte é o Alex sendo reinserido na sociedade. O livro tem 3 partes e cada parte tem 7 capítulos. Então o livro totaliza 21 capítulos. E 21 é a idade da maioridade em alguns países. Então a ideia é que durante a história a gente acompanhe a evolução do Alex, o seu amadurecimento, a sua chegada aí à vida adulta. Um outro ponto interessante para você que viu o filme, mas não leu o livro, é que a parte 3 do livro é pouco trabalhada no filme. O filme, que é do Kubrick, de 1971, foi baseado na edição americana do livro. E a edição americana não traz o último capítulo. Então, sim, temos finais distintos. As edições brasileiras da editora Aleph trazem o último capítulo. Então, sim, a gente tem aqui o capítulo 21, que a edição americana tirou. Ao tirar aí o último capítulo, eles alegaram, salvo engano, que o último capítulo não era condizente com o resto da história. O que eu posso dizer para vocês é que o final do livro, com esse capítulo 21, ele é um pouco mais otimista. A história do Laranja Mecânica com certeza ganhou maior visibilidade depois da adaptação cinematográfica. E o filme, ele acabou provocando até um maior choque moral. Até porque, como eu disse, o filme foi baseado na versão do livro que não traz o último capítulo. Então ele acaba trazendo essa visão bem mais pessimista de toda a problemática. A sensação que ficou em mim, depois de ter lido o livro, depois de ver o filme, foi uma sensação assim, tanto desoladora, eu diria, porque uma questão muito marcante da história é a questão da vida em sociedade e como ela pode ser problemática, tanto em relação aos indivíduos como em relação às instituições. Porque a gente vê as pessoas sendo violentas simplesmente porque sim, ao que parece, e vê as instituições reagindo a isso de forma igualmente violenta. Tem inclusive um momento no livro, e tem no filme também, que um personagem diz, agora eu não lembro qual, porque o Estado, frequentemente violentado por vocês, não iria revidar. Então é como se a violência vindo dos dois lados fosse trazer algum equilíbrio. Claramente não traz. A selvageria vinda das gangues, ela é tão nociva quanto a selvageria vinda das instituições. Um outro ponto marcante na história diz respeito ao livre-arbítrio. Depois que o Alex é submetido a essa técnica do Ludovico, o pastor da prisão onde o Alex ficou interfere falando sobre escolha, dizendo que depois que o Alex se submeteu a essa técnica, ele não tem mais escolha. E é aí que entra toda essa questão sobre o livre-arbítrio. Foi de fato alterado, foi prejudicado, mas para ele se tornar um indivíduo apto a viver em sociedade, valeria a pena afetar o seu livre-arbítrio? Aí uma das pessoas responsáveis pela técnica do Ludovico responde que eles não estão preocupados com essas coisas. Eles não estão preocupados com questões morais e questões éticas. A preocupação deles é diminuir a criminalidade. E esse é um dos momentos da história, dos vários, em que a gente consegue fazer um paralelo com a sociedade atual. Porque quão comum é que a gente veja decisões sendo tomadas onde questões morais, questões éticas, questões sociais são completamente ignoradas, são desconsideradas, a fim de apresentar um resultado imediato, aparentemente satisfatório, mas só aparentemente. E um outro ponto também muito atual que essa questão acaba levantando é qual direito o Estado teria de reformar uma pessoa, de condicionar as ações de uma pessoa. Até que ponto o poder punitivo do Estado pode ingressar na vida pessoal do indivíduo? Cada vez mais a gente percebe o Estado adentrando na esfera privada, tentando atingir até mesmo a esfera moral de cada um. Aqui nessa história a gente tem um governo extremamente autoritário. A intervenção estatal, ela precisa encontrar limites. Qual seria esse limite?
Laranja Mecânica, apesar de ter sido publicado em 1961 e ter essa proposta distópica, futurista, é um livro que aborda alguns pontos que nos faz pensar em questões muito atuais. É um livro muito rico nos detalhes, sabe? Quando você para pensar em tudo que essa história traz. O próprio nome do protagonista, né, o nome do Alex, que seria Alex, que seria sem lei. A própria história que ele conta sobre o título Laranja Mecânica, ele falou que ele ouviu essa expressão pela primeira vez em um pub londrino, e lá ele ouviu alguém dizer: é tão estranho quanto uma laranja mecânica. E ele ficou com isso na cabeça. Aí anos depois, quando ele começou a escrever a história de Laranja Mecânica, ele se lembrou disso e falou: esse tem que ser o título dessa história. E realmente tem tudo a ver, né? Porque a laranja é algo que é vivo, é algo que tem sabor, é algo que tem cor, é algo que é único. E mecânica, que vem de mecanismo, que é algo programado, que é algo sem vida. Então a mistura desses dois realmente é algo que causa um estranhamento. Então esse título fez todo sentido, porque é o que eles tentam fazer com essa técnica do Ludovico, que é transformar uma pessoa, um ser que tem suas próprias vontades, a agir de forma condicionada, de forma programada. Eu sinto que esse vídeo ficou muito longo, então obrigada a você que chegou até aqui. Mas ainda que eu ficasse falando dessa história durante algumas horas, eu acho que ainda teria muito que discutir, que comentar com vocês. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo que leiam o livro, que assistam o filme. Ambos são muito ricos e despertam no leitor ou no espectador muito o que se pensar. Bom, gente, então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Se você já leu o livro ou já viu o filme, me deixa saber aí nos comentários o que é que você achou. Tem algo que você gosta muito na história e que eu não comentei aqui no vídeo? Com certeza tem muita coisa nessa história que eu não comentei aqui, porque tem muito o que se comentar. Enfim, tô curiosa pra saber como essa história chegou aí em cada um de vocês. Boa semana pra você, boas leituras, e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e